Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez. Convidei hoje uma excelente profissional da área de qualidade, com uma experiência bem interessante, passando por empresas de grande porte aí, trazendo um recado para a gente. Kátia Mercury. É com você, Kátia. Olá, André. Olá, todo mundo do canal. Que bom estar aqui com vocês hoje, né? Obrigada pelo convite. Realmente é uma honra falar desse assunto que eu gosto tanto, né? Que já está há tantos anos aí na minha vida. Bom, para falar um pouquinho, né? Como que a qualidade entrou aí na minha vida já há 20 anos. Eu brinco, André, que eu comecei a minha carreira muito por acaso, né? Eu escolhi a profissão que eu ia seguir muito por acaso. Aqui na cidade onde eu moro, né? Eu moro em Limeira, no interior de São Paulo. Tem um colégio técnico, né? Da Unicamp, que é o Cotil, bem famoso aqui na região. E, né? O Cotil até, ainda hoje, né? Oferece vários cursos técnicos, né? Junto com o ensino médio, né? Para o pessoal que está aí 15, 16 anos, né? E eu finalizando lá na época a oitava série, né, com 14 anos, fui escolher um curso técnico para eu fazer o vestibulinho lá para poder cursar, né, junto com o ensino médio. E aí eu gostei do nome do curso, qualidade e produtividade, mas com 14 anos eu não fazia a menor ideia do que era qualidade e produtividade. Eu só achei bonito mesmo o nome do curso, né? E eu não imaginava que eu estava naquele momento decidindo a minha carreira, né? E aí eu fui fazer o curso técnico e eu comecei a me identificar bastante já, né? Já naquela época adolescente, comecei a me identificar bastante assim com as disciplinas, e tal. É claro que assim, muito jovem, né, adolescente, nunca tinha estado numa indústria, então a teoria ali, né, você imagina uma coisa, depois você vê que, né, o mercado em si é um pouco diferente. Mas aí quando eu finalizei o curso, eu fui fazer um estágio numa empresa aqui da minha cidade, uma empresa metalúrgica. E aí começou realmente a minha carreira profissional, né? Isso em 2003, né? Exatamente 20 anos. Eu comecei fazendo estágio, cuidando na época de reclamações de cliente, fazia um pouco de tudo, né? Estagiário fazia um pouco de tudo. Reclamação de cliente, fazia indicador, né? Calibração de equipamento, enfim. E o legal é que, assim, a empresa foi crescendo, é uma empresa familiar. Quando eu entrei era, né, até cento e pouquinhos funcionários, e a empresa foi crescendo, e aí eu tive a oportunidade de ir me desenvolvendo junto, né. Eu saí dessa empresa 7 anos depois, como coordenadora do departamento, e aí eu falo que a minha primeira posição de liderança, né, já foi na área da qualidade, mas também muito cedo, né, com 22, 23 anos, mais ou menos, eu assumi aí a minha primeira função de liderança. Eu falo que naquele momento era muito mais do perfil, né, porque eu não tinha nenhuma formação, nenhuma experiência, né, para exercer uma função assim de gestão, era muito mais de perfil mesmo. E aí eu fui, claro, buscando aí as formações aí ao longo do tempo. Mas quando eu ainda estava nessa empresa, né, eu terminei o colégio técnico, comecei a fazer o estágio lá, eu fui fazer a faculdade. Na época eu fiz administração de empresas. Embora a maioria das pessoas ache que eu sou engenheira, né, mas eu nunca cursei engenharia, eu fiz administração de empresas, e me formei ainda trabalhando aí nessa empresa metalúrgica. 7 anos depois, eu decidi buscar uma nova oportunidade, né, eu pensava muito em trabalhar numa multinacional para ver como é que era, né, tinha aquele sonho. E aí eu fui trabalhar numa empresa de eletrodomésticos, aqui na região da minha cidade, na cidade de Rio Claro. E aí comecei a trabalhar aí mais com um sistema de gestão, né, tomar conta aí das certificações, das auditorias. E depois nessa empresa eu passei a ser supervisora do controle da qualidade, né, ficar responsável mais pela parte de qualidade de fábrica, né, esse viés aí da qualidade. Fiquei nessa empresa por 5 anos. Durante o período que eu estava lá, eu fiz uma pós-graduação em engenharia da qualidade. E
fiz também na época, né, um intercâmbio aí, né, para aperfeiçoar meu inglês, né, que eu nunca tinha tido até então oportunidade de viajar para fora do país, então foi nesse momento aí que eu consegui, né, encaixar um pouquinho as coisas aí. Depois, saindo dessa empresa, depois de 5 anos, eu fui trabalhar numa montadora de veículos, que estava abrindo aqui, né, na região também. Então foi um processo muito legal, porque, eu pude participar desde do comecinho mesmo, né, eu brinco que é desde a terraplanagem mesmo, assim. Então, de estruturar o departamento, né, fazer treinamentos fora do país, então tive oportunidade de visitar algumas plantas, né, fora do Brasil, na Índia, no Vietnã, na Alemanha, né, então, que é a montadora alemã. Então, foi uma experiência bem bacana, assim, bem, diferente de tudo que eu já tinha tido até então. Um pouquinho antes de eu entrar nessa montadora, eu fiz também um MBA, em gestão da produção e qualidade. Então eu fui, né, puxando minha formação aí desde o técnico, sempre aí para a área da qualidade, da produção. Bom, e aí nessa montadora, assim, mudou totalmente o meu ramo de atuação, né? Eu nunca tinha estado numa indústria automotiva. E eu falo que a indústria automotiva é uma grande escola para a gente, né? Principalmente para a gente da qualidade. Todas as ferramentas, muitas, na verdade, né? Das ferramentas, das metodologias que a gente usa ainda hoje na área da qualidade, nasceram, né? Na indústria automotiva, na indústria aeronáutica, enfim. Então, assim, realmente é uma grande escola, né? A gente conseguir olhar ali de perto, conhecer, colocar em prática, né? Todas essas metodologias, enfim. E foi uma experiência muito bacana. Lá eu já entrei como supervisora da área da qualidade, também mais focada para a qualidade de fábrica, né, para o controle da qualidade, e um pouquinho aí depois com o sistema de gestão também. Atualmente, né, eu sou gerente da qualidade numa indústria automotiva também, não mais montadora, né, agora sou fornecedora, mas continuo aí na área automotiva, que é uma área que realmente eu gosto bastante, né, o pessoal brinca: "Ai, mas é muita loucura, né, montadora e o mercado automotivo, né, tá sempre flutuando", no Brasil ainda, né. Mas realmente, assim, eu gosto muito, assim, de não ter realmente essa rotina, né. Então a gente como qualidade hoje, eu sou responsável, né, por uma planta aí, então desde a qualidade fábrica, mas atendo muito clientes aí também, né, montadoras. Então assim, a gente não tem mesmo rotina, né, a gente tem ali o que a gente planeja, né, e tem as coisas que vão acontecendo aí no dia a dia, né, eu falo os incêndios aí que a gente vai apagando aí no dia a dia. Mas é uma área que eu gosto muito, né, já são, como eu disse, 20 anos aí trabalhando, né, com qualidade e tem que gostar, né, André, não tem como, assim, a gente falar de uma carreira, desenvolver uma carreira sem a gente gostar realmente do que a gente faz. Então, assim, não sei explicar por que que eu gosto tanto, mas, eu sou muito feliz, assim, trabalhando, ter conseguido, né, desenvolver a minha carreira, né, chegar me desenvolver a minha liderança também, como eu disse lá no começo, era muito de perfil, né, depois eu fui realmente fazendo cursos, aperfeiçoando, tal, para poder ser uma gestora melhor também, né. Então acho que essa é um pouco aí da minha trajetória profissional e acadêmica aí. Muito bacana essa oportunidade, né, como você bem disse, né, de conhecer outras culturas, desenvolver essa metodologia alemã, né, que é uma metodologia que realmente não é fácil, né? Eu passei por numa empresa que fornecia para uma indústria alemã, né? Então, dá para falar a Bosch, né? Então, a gente sofria, nossa, é assim, é um sofrimento bom, né? Porque faz com que a gente cresça, né? Então, creio que muito do aprendizado, do desenvolvimento, né, da fábrica, e nós como gestores, tudo dentro da fábrica ali, foi devido à cobrança realmente, né, da Bosch, tudo, e fez com que
a empresa desse um salto profissional, né? Saísse daquele mundo familiar, aquele atendimento mais de mercado de reposição, tudo, né? Para realmente atender uma empresa que não é uma montadora, né? Mas que cobra tanto quanto uma montadora. Eu diria até que cobra muito mais para uma montadora, que os requisitos da Bosch muitas vezes superavam os da PSA ou da própria Volkswagen, né? Eram muito mais latentes, muito mais intensos. Só que, nossa, eles compravam 30% da nossa, do nosso portfólio. Então a gente se dedicava muito, era bem bacana. E por contrapartida também, por ser mais organizado, também era mais fácil trabalhar com eles, né? A questão de entrega, né? Os momentos o planejamento, né, em si, de produtivo, era muito mais tranquilo. Tinha o viés de qualidade que se cobrava muito, mas também compensava o lado de planejamento. Então acabava sendo um ganha-ganha muito interessante para a gente, né? E você passou por essa metodologia alemã, é muito interessante, realmente, é onde se aprende muito, né? Conta um pouquinho pra gente aí tudo que você passou, né? Os ensinamentos, a metodologia. Ontem eu conversei com um rapaz que ele também está na Bosch, né? Ele fala bastante, né, dessa metodologia alemã, que tudo tem procedimento, né? Então, muito bem enviesado. Se você puder contar um pouquinho pra gente sobre isso aí. Então, quando a empresa começou a se instalar aqui, né, realmente, assim, a gente não tinha nem muita liberdade de criar coisas, né, então vinha tudo já muito pronto Uhum, da matriz. Então, nós recebemos, na verdade, todo o staff, né, nos primeiros 3 anos da empresa, eram todos alemães, né, então o meu gestor era alemão, o diretor da empresa, todos os outros, gestores de áreas, né, eram alemães. Então, foi um aprendizado muito grande, porque, assim, é muito diferente da nossa cultura também, né, a forma como eles trabalham. Eu falo que eu aprendi muitas coisas, né, que hoje, às vezes, eu me vejo assim e falo: "Não, deixa eu lembrar como meu chefe alemão falava", né, porque acaba ajudando. Então, acho que o brasileiro, ele sempre dá muito jeitinho para fazer as coisas, né. Então, às vezes: "Ah, não é a minha função, mas eu tô vendo que, pode ser que não dê certo, que o outro atrase, então eu vou lá, eu mesmo faço", né, ou eu vou lá no departamento dele, vou ajudar, não sei o quê. E isso eles tinham muito claro, assim, né, e eu brinco que o meu gerente falava até algumas vezes, assim, ele falava: "It's not my problem", né. Então, assim, não é meu problema, é o problema dele, é a função dele, é a área dele, então ele tem que resolver, não sou eu, né, e eu não tenho que ficar nervoso, estressado, por algo que não é meu, né, não é minha responsabilidade. Então eles tinham muito isso, assim, delimitado, e às vezes a gente, né, você fala: "Poxa, mas eu quero ajudar, eu quero fazer, eu tô vendo que não tá dando certo", não, não é sua função, né, então não é sua função, você não vai fazer. Então tinha muito essa questão de cultura mesmo, né, que pra gente era muito diferente. Agora com relação a procedimentos, realmente, assim, vinha tudo já muito bem, descrito, né, então não tinha essa: "Ah, tá, mas aqui no Brasil eu vou mudar aqui essa frase. Ah, mas aqui eu vou fazer esse teste um pouco diferente". Não, não vai fazer nada diferente, você vai seguir exatamente, linha por linha do que já está, determinado. E aí eles, no começo da planta, né, vieram muitas pessoas, da Alemanha também ajudar a gente a implementar, treinar, né, para que a gente seguisse exatamente, né, o que estava ali no procedimento. E aí essas viagens, né, que eu comentei também para outras plantas, né, na Ásia e na própria Alemanha, que são mundos também completamente diferentes, né, você fala de uma Índia e de uma Alemanha, são mundos completamente diferentes, mas é padrão, né, mas essa questão dos procedimentos é padrão. Então, eu fui para a Índia, por exemplo, para o Vietnã, para aprender como é que eu trazia os testes para o Brasil, porque o procedimento é o mesmo para o mundo todo, né, então todo mundo tinha que seguir exatamente da mesma forma, usar os mesmos equipamentos, né, então muitos dos nossos equipamentos, acho que todos na verdade, nada era nacional, né, a gente tinha que importar, né, os equipamentos que a gente ia fazer os testes, né, vinham da Alemanha, porque era realmente muito padrão, assim. E isso, realmente não existia muito essa liberdade de
customizar, né? Vamos dizer assim, vamos customizar aqui para o Brasil. Não era permitido. Não, bem bacana. O... Hoje você comentou também, né, a questão de que você hoje inverteu, né, a engrenagem. Hoje você saiu de uma montadora para fornecer, né, para montadora. E daí, porque a gente tem aquele conceito, né, passa a ser vidraça, né? É bem interessante, principalmente na área de qualidade, né, onde você provavelmente nessa empresa montadora cobrava muito dos seus fornecedores a um nível de qualidade e hoje é cobrada por entregar o nível de qualidade, né? Como foi essa mudança, né? Esse girar a engrenagem 180 realmente aí? Olha, André, no começo a gente sofre, viu? Você fala, meu Deus do céu, estava acostumado a ser cliente, né? Porque realmente, assim, né, na montadora eu lidava muito com qualidade fábrica, então, assim, se tinha um problema de fornecedor, né, eu já passava ali para o engenheiro de fornecedores, né, para o EQF, ele vai lá, vai resolver com os fornecedores e eu vou estar numa posição ali de cobrar mesmo, né, da fábrica, cobrar um retorno da qualidade de fornecedores, né? E agora é totalmente o contrário, né? Agora eu sou a cobrada aí pelos clientes, tal. Então no começo a gente leva um choque assim, né? De como que eu vou entregar, né? E aí hoje eu lido com montadoras, né? Japonesa, italiana, alemã, americana. Então, assim, né? Cada uma também tem as suas particularidades, cada uma trabalha de uma forma, tem ali os seus requisitos específicos, tem ali os seus procedimentos. Então, requer, claro, uma adaptação, assim, né? Para virar a chavinha e falar, opa, agora eu sou fornecedora, agora eu tenho que atender aqui os requisitos e não mais, né? Cobrar, né? De ser atendido. Mas eu acho que é uma experiência muito rica também, né? Eu brinco com o pessoal lá do meu time que mar calmo não forma bom marinheiro, né? Então, assim, essas cobranças e diferentes também, né? Diferentes requisitos, cada montador ali tem a sua forma de trabalhar, faz a gente crescer muito, a gente aprende muita coisa, né? Enxergar coisas por olhares diferentes, né? Eu acho que é muito enriquecedor, assim. Acho que como profissional da qualidade é uma experiência assim muito boa, assim, muito válida mesmo. Até eu comento com alguns ex-funcionários que eu trabalhei, né? Eles falaram, ó, depois que o que a gente passou já, então a gente consegue trabalhar em qualquer área, qualquer empresa. Às vezes Realmente, assim, a gente teve que migrar muito rapidamente, né, para esse processo de uma empresa familiar e de atendimento do aftermarket para a montadora muito rapidamente. Isso, implantar os procedimentos, implantar a IATF, tudo assim. E ninguém de fora. Nós tivemos que aprender e implantar sabe, com cara e coragem mesmo. E fomos e conseguimos, né? Eu entreguei o meu trabalho dia 16 de dezembro, né, passado. Eu saí da gerência industrial dessa empresa com a certificação, recertificação da IATF. Eu falei, ó, né, tá aqui, tá cumprido o meu papel aqui, agora vou para uma nova jornada aí de vida. Eu, uma coisa que eu queria também perguntar para você é assim, a gente, dentro desse mundo, né, das não conformidades, tudo, né, das cobranças, a gente tem muito aquela percepção de que o que realmente a gente deve tratar, né, Kátia, assim, ó, muitas vezes a gente pega, não, vamos tratar isso aqui de acordo com uma tabela, né, um índice, um indicador aqui tem que ser tratado. Ah, toda e qualquer reclamação de cliente, vamos abrir né, uma não conformidade, vamos tratar. Como que a gente decide realmente, né? Ah, vamos atirar para todo lado, vamos criar um indicador, vamos deixar o cliente sem resposta, né? Jamais, né? Então conta pra gente aí alguma dica, alguma coisinha que você possa falar pra gente sobre isso. realmente, assim, esse mundo, né, e eu acho que todas essas empresas que eu trabalhei, assim, a gente encontra as mesmas dificuldades, né? Todo mundo querendo tratar tudo e no fim das contas ninguém trata nada,
né? Quando tudo é prioridade, nada é prioridade, né? É mais ou menos por aí. Então, assim, é uma grande dificuldade, porque daí você chega na empresa, assim, você vai ver lá os indicadores, tem milhares de ações abertas, milhares de ações atrasadas, que ninguém dá conta de fazer, né? Porque geralmente, né, cada vez mais as empresas estão com recursos escassos, né? Então é a mesma pessoa que faz muitas atividades ali, então não dá conta de tratar, né, tudo. Então, assim, hoje eu vejo muito assim, é muito importante a gente ter indicador. Reclamação de cliente. Normalmente, né, reclamação de cliente, os clientes já têm uma metodologia ou um 8D, né, ou algum outro, um A3, ou algum outro formulário, né, baseado normalmente no 8D, ali com análise de causa e tal. Então, assim, não tem como escapar, né? A gente teve uma reclamação de cliente, o cliente pede uma resposta com uma metodologia, então você tem que fazer. Agora, quando a gente fala de não conformidades internas, ou até assim, às vezes o cliente não faz uma reclamação oficial, né? Ele aconteceu ali com uma peça, um caso pontual, então ele faz uma notificação. Então, acho que isso a gente tem possibilidade de trabalhar. Hoje eu gosto muito de uma forma aí de trabalhar por ranqueamento de falha, né? Qual é a priorização? Qual é aquele tipo de falha que é mais grave, por exemplo, que vai afetar a segurança? A gente fala aí de mundo automotivo, né? Que é o mundo que eu estou inserida hoje, então tem falhas, cara, vai afetar a segurança, alguém pode morrer dirigindo o carro se essa peça falhar, se tiver esse modo de falha. Então, assim, esse tipo de falha, ele tem que ser tratado com toda a metodologia que estiver disponível, todo o recurso que estiver disponível na empresa, né? Um 8D, dependendo do nível de falha, né? Um projeto 6 Sigma, enfim. Né? A gente tem que botar foco e recurso para tratar esse problema, para chegar realmente na causa raiz. Tem falhas que não afeta a segurança, mas pode afetar um funcional, pode gerar uma reclamação de cliente, um nível intermediário aí, então dá para a gente tratar aí com por exemplo, uma metodologia de fast response, né? Que você não precisa fazer ali necessariamente um enxicau, um ciclo porquê, toda a metodologia, né? Mas que você consiga já focar mais numa ação ali. Dá para ser tratado dessa forma. Se tiver reincidência, a gente trata com uma metodologia mais completa. E tem falhas que são, assim, muito simples, né? Muito mais simples, que o cliente provavelmente nem vai reclamar, nem vai, né, detectar muitas vezes, né? Que é aquelas falhas que, assim, o especialista, né, consegue identificar ali, a gente trabalhando na empresa com a peça todo dia identifica, mas não vai afetar a funcionalidade, nada para o cliente. Então, a gente, né, não precisa abrir uma metodologia completa para tratar, né? A gente pode ir acompanhando via indicador, como é que está a ocorrência, tal. Então, hoje eu gosto muito de trabalhar com essa priorização, até para a gente conseguir focar recurso, né? Porque senão você está tratando uma falha leve, dando o mesmo remédio que você dá para uma falha muito grave de segurança que alguém vai morrer, né? Então, você está ali, uma falhinha superficial, você está tratando da mesma forma. E aí, como eu disse no começo, né? A gente não trata nada. Aí onde você precisava dar foco ali para resolver causa raiz, realmente dar prioridade, né, correr com ação, implementar ação corretiva, você não consegue, porque você tem uma infinidade de ações ali, geralmente para os mesmos responsáveis para implementar, né? E aí a pessoa não sabe qual atende primeiro, aí fica ali, o que é muito crítico fica atrasado, porque acabou fazendo o que era mais fácil. Então, acho que isso é importante, assim, seja via Pareto, seja via indicador, ou seja via critério aí de priorização de falha, mas eu acho muito importante que as empresas criem esse critério, sabe? Criem esse critério para realmente dar foco onde precisa. Muito bom. É bem no viés também da minha ideia de. Porque assim, eu como gestor industrial, a gente era apedrejado pela qualidade, né? A gente é sempre a grande rincha. Não adianta, né? A gente até eu estava conversando ontem também com uma engenheira de produto, né? Daí falou assim, ó, vocês vão lá e desenham o negócio e quer que a gente faça com essas máquinas velhas aqui. Aí que é Que é difícil. Daí
Mas bem bacana. Uma outra coisa que você acabou comentando, né, sobre essa questão da quando você atende para mais de uma montadora, né, no caso, e mesmo que houve a padronização, buscou-se a padronização pela IATS, IATF, perdão, ainda tem muito, né, da VDA, tem o QSB. Eu lembro que eu tinha que manter um quadro QSB na empresa, daí a gente tinha metodologia VDA para atender a Volks, né? A PSA nos cobrava o QSB, a GM também, né? Passou a cobrar também o QSB. E na hora que você falou do Response, eu lembrei, né? Falei, puxa, a reunião de resposta rápida nunca foi reunião de resposta rápida. Levava horas. Eu falei, meu, não é rapidinho. Nunca foi rápido. Isso sabe que é uma coisa assim que me chateia, assim, né? Que eu custo a entender, na verdade. Né, quando a gente pega toda a história aí da normalização da indústria automotiva, né? Lá de 1900 e bolinha, que realmente cada uma tinha uma certificação, então as empresas tinham que, né, se certificar em várias normas aí, em QS, né, na época, para conseguir atender. E aí vem a IATF justamente para unificar, né, e tornar a vida dos fornecedores mais fácil, né? Mas não é muito isso que a gente vê na prática, né, André? Assim, tem os requisitos da IATF, mas a própria IATF já coloca lá, né? Atender os requisitos específicos dos clientes. E aí cada cliente realmente são metodologias diferentes, e aí, se você tiver problema de qualidade para alemã, você vai ter que tratar assim, mas se você tiver para americana, você vai tratar assim, se tiver Então, assim, a gente continua com um monte de coisa. E aí, quando você vai tratar isso, né, no nível operacional, é muito confuso, né? Como você vai explicar para o operador, né, que essa instrução de trabalho atende os requisitos da GM, mas a PSA é outro tipo, né? E aí você tem que ficar adaptando, é muito, muito complexo, né? Eu acho que essa é uma frustração, assim, que eu tenho, sabe? Eu tinha essa expectativa de que a IATF realmente conseguisse fazer essa unificação e que a gente não tivesse essa sopa de letrinhas mais, mas realmente não é isso que a gente vê na prática. Acho que melhorou a questão de certificação em si, mas de todos os outros critérios, a gente continua ainda tendo muita coisa para atender, né? E algumas montadoras, por exemplo, como as japonesas, que nem são signatárias da IATF, né? E aí. É totalmente diferente mesmo. Uma língua totalmente diferente da gente, filosofia, cultura totalmente diferente, realmente. Ainda uma outra coisa que eu queria te perguntar dentro desse primeiro vídeo, já estou adiantando que eu vou querer mais vídeos, hein? Ah, dentro de uma filosofia de trabalho, né, a gente evoluiu com a qualidade, né? E hoje tem aquela filosofia de que hoje não, já faz algum tempo já, né? Que quem faz a qualidade é o operador, né? A gente precisa muito disso, deixar enraizado, né, já no próprio treinamento, na capacitação, e desenvolver essa ferramenta de que a operação tem que fazer certo da primeira vez, né, Kátia? Quanto mais for esse princípio, essa filosofia sendo implantada dentro das empresas, acaba as responsabilidades por inovações, por trabalhos, como você bem citou, de pequenos ajustes, né, de pequenas tratativas, acaba sendo muito mais fácil. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. Aí eu ia te perguntar, qual dica que você pode dar aí, ou assim, um lamento também? Depende, eu acho que depende muito da maturidade da empresa, sabe, André? Eu acho que, assim, eu concordo completamente que, assim, poxa, nós estamos falando já da quinta era da qualidade, né? Que é a indústria 4.0. Mas se a gente pegar a realidade das empresas, quantas empresas estão preparadas realmente para a indústria 4.0? Né? Não são todas, né? A gente está falando aqui no canal provavelmente para pessoas que trabalham em grandes multinacionais, grandes potências, e para pessoas que trabalham em empresas pequenas.
né? Então, é meio utópico, né? A gente falar, ah, não, agora o robozinho faz tudo lá, já sai o gráfico, já sai uma carta de CEP pronta, só, né, para analisar. É utópico, né? Não é a realidade de todo mundo. Então, eu acho que depende muito da cultura da empresa, assim, né? Do quão forte essa cultura da qualidade é. Eu acho que, assim, às vezes a gente tem que voltar, assim, para 1930, para a primeira era lá, que é da inspeção, né? E garantir que nada chegue para o cliente, né? Como uma forma de contenção, até que a gente consiga fortalecer essa cultura que, olha, cada um realmente é responsável pelo próprio trabalho, né? Porque eu vejo que, às vezes, a gente tem algumas situações que a gente vai nessa diretriz, né? Realmente, ó, cada um é responsável pelo próprio trabalho. Só que a gente vê que a empresa não está madura o suficiente para ter essa cultura, né? As pessoas não têm essa maturidade ainda para entender, porque pelo histórico da empresa, que sempre foi assim, né? Sempre foi permitido assim. E aí, de repente, você fala assim: ó, você é responsável pelo seu próprio trabalho, tá bom. E aí o cliente está reclamando. E aí tem peça não conforme. E aí o cliente reclamando, e o cliente reclamando. Então, se uma hora que a gente tem que tomar uma decisão, cara, tá bom. Então, nesse momento, a gente precisa ter uma contenção aqui, a gente precisa voltar para outras eras, né, para que a gente volte, dar 10 passos para trás e volte fortalecendo e criando essa cultura, né? Então, eu acho que é o mundo ideal, é o mundo perfeito, inclusive que a gente avance aí para 4.0, mas que a gente precisa entender qual que é a nossa realidade, né, André? Que a gente precisa entender qual é o momento que a empresa está. Não são todas as empresas que estão nesse momento. Embora a gente esteja falando de um século atrás, mas não são todas as empresas que evoluíram, né, no conceito. A empresa da minha família mesmo, ela também é uma montadora de peças, né? Mas não para aftermarket também. E assim, eles não têm nada implantado de qualidade, tudo, não tem nem ideia de como funcionam as coisas. Aí às vezes eu tento me intrometer lá, lá falar alguma coisinha, mas assim, até né, a gente evita um pouco para não criar aquele climão de família, assim, né? Mas é bem interessante, realmente, né? Essa concepção de que existem dentro do próprio país, existem diversos níveis, né, de empresas, diversos níveis de cultura. Às vezes uma empresa que tem, né, uma concepção que você imagina que tem, não, é uma empresa grande, uma empresa de médio porte ali, que tem, fornece já tem certificações, aí você chega lá, mas a cultura não está implantada, né? E a cultura também é um processo longo também, né, Kátia? Não é assim, amanhã vamos estar todo mundo desse jeito aqui. Então acontece, dentro desse processo todo, a gente enfrenta muito isso também. E, e como você bem citou, né, quando a gente está aprendendo uma norma, muda de novo. É igual o mundo do direito que eu vivo hoje. Quando você está aprendendo, muda tudo, vem uma lei nova, nossa, transforma tudo. E tá mudando de novo, né? Tudo atualizando, né? As normas da IATF, né? Exato. Assim, às vezes a gente, pela ISO 9001, né, que é a base aí, eles ficam, sei lá, 8 anos sem revisar e muda ali o outro, né? Daí só fica até frustrado. Poxa, mas mudou só isso aqui, né? Mas essa última revisão já mudou, assim, completamente, né? Já veio uma transformação aí para todo mundo. E aí a TF também já deu uma grande mudança aí na última revisão. Então a gente fica aí, né, na expectativa do que vão aprontar aí, né? Do que vai vir aí de requisito para a gente atender. Acho válido, né? Eu acho que as normas precisam estar cada vez mais alinhadas com o negócio mesmo, né, da empresa, para esse olhar do negócio, né, que eu acho que a última revisão até da 9001, ela trouxe muito isso de análise de risco, oportunidade, né, que era uma coisa que não tinha, né. Eu participo de alguns grupos de qualidade e às vezes eu vejo essas discussões, né, mas que sentido faz, né, a empresa certificou e aí ela faliu, né, parece que não conversa, né, você está ali atestando que, olha, né, existe um sistema de gestão da qualidade, mas não olhou para o negócio, né? O sistema de gestão da qualidade não conversava com o negócio, é algo à parte. Então, acho que as normas tendem a estar cada vez mais olhando para isso, né? É o meu sentimento aí. É analisar o negócio como um todo, né? Não só o viés do entrega do produto, né? Até porque, né, essas certificações que a gente
da parte de montadora mesmo, eles trabalham muito em cima de toda a percepção do negócio, porque eles dependem daquilo ali. Então, se você vai lá, assina um contrato de 3 anos que você vai fornecer determinada peça para Volks, por exemplo. De repente, em 3 meses, você faliu. E agora? Vai desenvolver tudo de novo? É complicado, não tem. Tem que analisar realmente as normas, devem ser analisadas como o negócio como um todo, né? Gerenciamento de risco como um todo. Eu acho que cada vez mais vai acabar acontecendo, né? Tem que ter essa conexão, né? A qualidade tem que ser olhada como um fator realmente decisivo ali para o negócio, né? E não o algo mais, o fato que vai. Né? É. Na empresa que eu trabalhava eram os periquitos, porque eles ficavam de uniforme verde. Ih, lá vem os periquitos bloquear. Show de bola, Kátia. Ó, agradecer você mais uma vez pelo esse primeiro vídeo, tá? Vou aproveitar essa sua disponibilidade. E o canal vai estar aberto sempre, né? Que bom conhecê-la agora, né? A gente vai trocar bastante informação aí. Quero crescer, quero conhecer mais ferramentas, aprender contigo também. E agradecer realmente por esse primeiro vídeo aqui no canal com a gente. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, muito bom o bate-papo. E vamos lá, né? Precisando, só chamar. Show de bola.